a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raios de 3 centímetros é igual a quanto? Então vamos lá. Vou só tentar desenhar um cubo aqui rapidinho. Certo? E a diagonal de um cubo é quando eu pego duas arestas eu ia falar não consecutivas, né? Mas eu posso ter essas duas aqui não consecutivas, né? Uma de vértices aí opostos, certo? E ligo, tá? Isso daqui é uma diagonal aí desse cubo, tá? Desse cubo. Então ela está ligando duas vértices, né, opostos, certo? E de faces aí com planos opostos, né? Bem, como é que a gente vai encontrar o tamanho aí dessa... o tamanho da diagonal ele deu, né? Que é 5 raios de 3. Como é que a gente vai encontrar a área total, né? Primeiro a gente tem que saber o que é essa área total que ele está perguntando. Então a área total de um cubo vai ser a soma dos da área das 6 faces, certo? Como eu tenho um cubo, eu posso dizer que cada lado aqui eu vou chamar de L, por exemplo. Vou botar um L maiúsculo para o meu L não sair muito feio, tá? Vou botar um L maiúsculo. Então a área de uma face é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, certo? Como um cubo ele tem 6 lados, eu vou multiplicar isso aqui por 6, certo? Vou multiplicar a área de uma face e multiplicar por 6, porque eu tenho 6 faces, beleza? Agora, para eu encontrar o valor de L, que é o que ele pediu aí nesse problema, o que eu vou fazer? Vou fazer aí Pitágoras, né? Como disseram aí já nos comentários. Se você reparar, eu vou formar aqui um triângulo aqui dentro desse cubo, tá? Um triângulo aqui dentro desse cubo. Um triângulo que é um triângulo retângulo, né? Se você reparar, esse ângulo aqui ele vai ser reto, tá? E se eu olho agora esse triângulo, eu tenho a diagonal, que é 5 raios de 3. Eu tenho aqui um lado aqui desse triângulo, é exatamente o lado desse cubo. E eu vou ter esse lado do triângulo aqui de baixo, que a gente vai chamar de diagonal da face. Ou seja, se você olha a face da base, né? Se você olha a face da base, a gente vai ter aí, consequentemente, um quadrado, lógico, né? Um cubo, em que essa diagonal da face é exatamente a base desse triângulo retângulo. Então aqui é o D, chamei de DF, certo? Diagonal da face. E aí, para eu encontrar a diagonal dessa face, a gente vai fazer Pitágoras novamente. Aqui é L, aqui é L. Ou se você souber a fórmula aí da diagonal da face, você pode fazer direto, tá? Então você vai pegar aqui, ó, a diagonal da face, da diagonal de um quadrado, é sempre L raiz de 2, tá? Mas aqui eu vou fazer Pitágoras, tá? Eu vou pegar aqui a diagonal ao quadrado é igual, vou fazer de vermelho. A diagonal da face ao quadrado, ou seja, que seria aí a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, é igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado. O quadrado é a hipotenusa, é igual a soma do quadrado dos catetos, tá? Então aqui a diagonal da face ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado, tá? Poderia resolver um pouco mais? Poderia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, porque vocês vão ver que quando eu fizer aqui o Pitágoras nesse triângulo agora, no triângulo aí original, eu tenho aqui o lado, eu tenho 5 raiz de 3 e eu tenho a diagonal da face. Então aqui, quando eu aplicar Pitágoras de novo, vou pegar a hipotenusa, que é o 5 raiz de 3, vou elevar ao quadrado, certo? Isso vai ser igual
aos lados ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado, mais a diagonal da face ao quadrado. Por isso que eu não resolvi, porque aqui eu já tenho direto, ó, a diagonal da face ao quadrado. Então é só substituir o 2 vezes L ao quadrado. Não preciso transformar em raiz para depois elevar ao quadrado de novo, tá? Então aqui, ó, o 5 raiz de 3 ao quadrado, como é que vai ficar? Vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, tá? Igual L ao quadrado, vou repetir. Acho que eu copiei aqui muito pertinho. Mais a diagonal da face ao quadrado, ou seja, 2L ao quadrado. Então aqui eu vou ter 75 igual a 3L ao quadrado. E aí esse 3 vem dividindo. Então eu vou ficar com 75 sobre 3 igual a L ao quadrado. E aí 75 por 3 é 25. Então qual é o número que ao quadrado vai dar 25? Como a gente está na geometria, a gente vai ficar só com os valores positivos. Então o lado ele tem que ser igual a 5 centímetros, né? Que foi a unidade que ele deu, 5 centímetros. Agora, né, ele não perguntou o lado. Aí a gente tem que lembrar lá de novo do que ele perguntou. Ele perguntou que a área total. A área total era isso daqui, lembra? 6 vezes a área de uma face. E aqui eu vou pegar, ó, então a área total é igual a 6 vezes L ao quadrado. Quem é L ao quadrado, né? Nem precisava encontrar o valor do lado, né? Poderia ter parado aqui no 25. Então é só substituir o 25 lá. E aí 6 vezes 25 acaba o nosso problema, ó, que é 150 centímetros quadrados. Letra B aí, ó. B de bola. Tá?